Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Uns cansados, outros nem tanto. Não sei quando é que a gente está mais cansado, se é na segunda ou na sexta, né? Acho que são dois cansaços assim diferentes, né? Mas graças a Deus, vamos orar e agradecer a Deus por tudo. Senhor Deus, te damos graças, Pai querido, por mais uma vez estarmos aqui. Te damos graças por esse dia que você nos deu, Senhor Deus, um dia de paz, um dia tranquilo. Te damos graças pelo trabalho que você tem colocado em nossas mãos, pelos desafios que você tem colocado diante de nós, onde diante de cada um deles nós mais uma vez reconhecemos a nossa incapacidade, admitimos a nossa pequenez diante de tudo isso, Pai, e descansamos sabendo que não é por força, não é pela nossa capacidade, mas é pelo Teu poder, é pela Tua graça, e admitimos a cada dia que precisamos de Ti cada vez mais e mais, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor Deus, declarando a nossa dependência de Ti e deixando o nosso coração bem alegre, bem feliz, sabendo que existe um Deus que cuida de nós, que vela por nós e que está cuidando de nós em todo o tempo, Pai. Te agradecemos por esse dia que está se acabando agora, mas cremos que você ainda tem muita coisa para a gente, Senhor Deus, que a gente possa avançar nos Teus propósitos, possa conhecer mais um pouco da Tua palavra, daquilo que você tem para nós, e que a gente possa, Senhor Deus, servir de alguma maneira relevante nessa terra, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, ao próximo de uma maneira geral, Pai, para que o Teu nome, somente o Teu nome seja glorificado em nossa vida, o Teu amor seja conhecido, o Teu evangelho seja conhecido nessa terra. É isso que eu creio e é por isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos dar hoje continuidade e se Jesus não voltar até mais 10 horas, eu acho que a gente termina, né? Que só faltam 2 pontos aqui para a gente discutir. Ficou um espacinho grande que segunda-feira passada foi feriado, mais um feriado. Domingo tem outro, é? Não, eu acho que não tem mais feriado. Não tem feriado? Acho que não, né? Eu não sou funcionário público, eu não estou mais tendo faculdade, então eu estou por fora dos feriados, né? Mas a gente, só para dar uma lembradinha, a gente terminou na segunda-feira passada esse capítulo 10 aí, a gente viu o capítulo 11 ou 9 e terminou o capítulo 10, que é um dos capítulos assim mais interessantes, que ele vai falar a respeito do exemplo do filho, né? Como é que o filho, como é que Jesus trabalhava, como é que ele funcionava, o que é que ele tinha como valor quando ele se propôs a fazer a vontade do Pai. E a gente deu uma olhadinha na questão, em alguns pontos aí. O primeiro dele é a questão da motivação, né? A gente lembrando rapidinho o que é que motivava Jesus a fazer o que ele fez aqui na terra. Porque ele poderia não ter feito nada, né? Ele era filho do homem, né? Poderia não ter feito nada, poderia ter vindo aqui dar ordem, mas não. Ele tinha um motivo, e a gente descobriu que a motivação de Jesus era o amor. Tudo que ele fazia unicamente por causa do amor. A fé que operava em Jesus, operava por causa do amor. Então o que movia Jesus para fazer as coisas era o amor. Então é isso que a gente tem que entender quando está fazendo assim, vendo o exemplo do Filho. Então Jesus mostrou a sua humanidade, a humanidade que é possível a todos nós, porque ele veio aqui como homem. Então é possível a todos nós também termos a mesma motivação dele quando estamos prestando um serviço, né? Para Jesus era melhor morrer pela obediência. Então a obediência a Deus, que a Bíblia fala, Jesus me perguntou: quem é que ama meu Pai? Quem ama meu Pai é aquele que obedece os seus mandamentos. Então o amor está ligado diretamente à obediência. A gente viu que o serviço dele, se a motivação era o amor, o serviço dele era a oferta. Jesus sempre se antecipou. Uma oferta é algo que é antecipado, é algo que a gente dá de coração, é algo que ninguém arranca da gente, é algo que não é tomado. Então ele diz assim: a minha vida ninguém toma. Por quê? Porque o serviço que ele veio dar foi uma oferta. Então ele se ofereceu por nós. Por isso que o nome dele, Jesus veio revelar o Cristo, que o Cristo é o quê? É a oferta, né? É aquele que ungido, pronto, disposto para ser unicamente uma oferta. Então o nome do serviço de Jesus era oferta. É aquilo que a gente tem que entregar sem esperar um troco, sem esperar um feedback, sem esperar nada em troca.
Então a gente viu que o serviço dele era oferta. A qualidade do serviço dele, a gente falou sobre isso aqui. Onde a gente poderia ver a qualidade do serviço dele? A qualidade do serviço dele foi questionada, ninguém pôde questionar. Lá o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, diz que o sacrifício de Jesus, o serviço que ele se propôs a fazer e o fez, foi um sacrifício chamado de perfeito. Por isso que até Jesus, todo ano, ou todas as vezes, tinha aquela necessidade de refazer o sacrifício, de refazer aquele trabalho. Por quê? Porque sempre faltava alguma coisa. Se o serviço não é perfeito, a gente tem que fazer o quê? Novamente, e repetindo. Mas lá o escritor aos Hebreus diz que o serviço dele, o sacrifício dele foi perfeito. Tanto que, após Cristo, após o sacrifício de Jesus, ninguém precisa mais fazer outro tipo de sacrifício. Não é isso que ele disse? Agora em diante, de uma vez por todas, o serviço foi resolvido. Então, como era que Jesus fazia? Ele fazia desse jeito. Quando ele curava inteiro. Ele curou o leproso curou inteiro. Ele curou o cego inteiro. Ele ressuscitou o cara inteiro. O cara não ficou lá em coma, só com o olho aberto. Então a qualidade do serviço dele era indiscutível. Ninguém precisava refazer aquilo que Jesus fazia. O sacrifício, toda a parte que ele fez aí, o escritor falou que foi perfeito. Então, quando a gente fala de qualidade de serviço, diferentemente muitas vezes da nossa, né? Que a gente já vai fazendo mesmo achando que não vai dar tudo. Então, se a gente quer seguir o exemplo do nosso mestre, a gente tem que pensar que a gente tem que se esforçar para fazer um serviço cada vez melhor. Para quê? Para que não precise ele ser refeito. Então a gente viu a motivação dele era o amor, o serviço dele era a oferta, a qualidade era indiscutível, não é? Opa, voltando aqui. E a recompensa, o que era que ele precisava para fazer isso? Que a gente comentou bastante essa questão da recompensa, né? Jesus precisava de alguma coisa para fazer o serviço dele? A gente viu que não. Por quê? Porque a gente entendeu que a recompensa é algo que a gente precisa para voltar ao nível normal. Então, se a gente faz um trabalho, faz uma atividade que isso vai descompensar a gente, vai desgastar a gente, então a gente precisa voltar para o nosso nível normal. Isso é uma compensação. Então, uma recompensa é aquilo que faz com que você seja compensado em função daquilo que você perdeu. E é onde a gente pergunta, né? O que é que a gente está perdendo quando está realizando um trabalho para alguém? A gente está sendo prejudicado como? Porque é por isso que a gente trabalha quando a gente faz um serviço que nos desgasta. Eu digo, não, eu preciso, esse negócio é chato, mas eu vou ganhar tanto e eu vou passar o final de semana num spa, num hotel e eu vou recarregar as baterias, vou me compensar. Aí na segunda-feira eu estou bem. Mas parece que Jesus, ele não precisava de uma recompensa. O que é recompensa? É o que usamos para mostrar o reconhecimento por um favor, um obséquio, uma ação, uma palavra que vem do verbo compensar. Então, a recompensa é para neutralizar, para deixar a gente normal de novo. E Jesus não precisava disso. Jesus já veio ciente do que ia fazer. Ele veio para cá sabendo que ele não iria perder absolutamente nada. Ninguém tinha como colocar Jesus, tirar Jesus do nível normal dele. Ele foi cuspido, ele foi traído, ele foi largado, ele foi abandonado. Tudo que você imagina, fizeram com ele. Mas isso não tirou ele da onde? Do seu padrão. Tanto que lá na cruz, no finalzinho da história, depois de tudo que ele passou, o que foi que ele disse ainda? Pai, perdoa esses caras que eles não sabem o que eles fazem. Esse cara estava estressado? Ele estava descompensado? Ele estava como a gente que já vem em final de dia, assim, que está indo para casa, que se o cara cruzar um pouquinho na nossa frente, já dá um grito com ele? Não. Ele não se descompensou. Por isso ele não precisava de quê? De uma recompensa. Por isso que ele não precisava de pagamento, por isso que ele não precisava de nada. Ele veio aqui e o serviço que ele veio prestar aqui na terra para a gente, esse serviço não tirou ele do seu nível normal de ser. Então Jesus trabalhou sem precisar de recompensa. É por isso que a gente fala, né? Se você consegue isso das pessoas, como é que você consegue isso das pessoas? Quando você coloca as pessoas fazendo aquilo que elas se alimentam de fazer. Aquele trabalho que ela faz com gosto, com amor, que parece que não dá fome, que a hora não passa, que ela não quer terminar. Então, esse tipo de trabalho, quando você consegue das pessoas, você vê que essas pessoas não precisam de recompensa.
É como aquele jogador de futebol antigo, não sei quem é, daqueles antigos do tempo que as pessoas jogavam mesmo, que o cara, quando Leônidas, sei lá, um daqueles antigão lá, que o cara disse, poxa vida, eu vou jogar futebol e ainda vão me pagar por isso. Por quê? Porque ele gostava disso, era o prazer dele, eu ainda vou receber um dinheiro por isso. Hoje não, o cara diz, não vim treinar porque o salário atrasou. Então onde é que está a motivação? Quer dizer que aquele treino está acabando ele de alguma maneira, aquele esporte não está mais deixando ele no nível. Então Jesus trabalhou sem precisar ser recompensado, né? A pergunta que ele faz, o que é que Jesus perdeu? Como ele foi prejudicado na obra que ele fez aqui? Ninguém pode responder isso, né? Porque ele saiu daqui totalmente resolvido. A realização de Jesus, como foi que ele se realizou? O que foi que fez com que ele dissesse assim, não, é isso mesmo que eu não preciso de mais nada com o trabalho dele, né? O que é realização? É aquilo que completa e satisfaz a nossa vida e dá a nítida sensação que tudo que está em volta é menor. Isso é um cara realizado. Ele está aqui, mas parece que nada ali é mais importante do que aquela situação, aquele estado de espírito que ele está vivendo. E às vezes a gente não entende isso nas pessoas, né? Às vezes é um cara andando de bicicleta, andando de ônibus, usando uma barraquinha pequena, ou fazendo uma besteira que a gente considera, e a gente, rapaz, com tanta coisa aqui, o sujeito está aí, ele está realizado naquilo que ele está fazendo. Ele está totalmente ali, o mundo para ele é aquilo. Nada ali interessa mais. A gente diz que o cara não é ambicioso, que ele é pequeno, que ele não sonha, um bocado de coisa. Mas vai olhar o coração dele. De repente ele está melhor do que a gente. Ele está melhor do que você, porque ele está realizado. Então aquele estado que você está aqui, não interessa o que está passando lá fora. Se o cara está ganhando 1 milhão ou 10 milhões, não interessa. Eu sei que eu estou bem. Eu estou realizado. Então, e é isso que a gente tem que entender. E quando a gente vê Jesus falando sobre isso, né? Lá em João no capítulo 4, ele fala muito bem sobre isso. Ele diz assim, a minha comida é fazer a obra daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que foi aquela situação onde nós vimos que ele foi pregar para aquela mulher, ele estava com fome, estava com sede, e quando terminou a história, ele nem comeu o pão, nem comeu o almoço, e nem bebeu água. E perguntaram, e você não vai se resolver? Você não vai se alimentar, você não vai se nutrir, você não vai ter o combustível para você ficar bem? E ele disse, eu vou ensinar para vocês uma coisa diferente. Foi quando ele disse isso. A minha comida, aquilo que me nutre, aquilo que me alimenta, aquilo que produz assim, energia para a minha vida, o que é? É obedecer o Pai. Então, como era que ele se realizava? Ele se realizava cumprindo o propósito, o projeto de Deus para a sua vida. Então, essa deve ser também a nossa realização. Então, a gente vê que a gente está falando uma situação aqui que talvez seja um pouco diferente da nossa realidade, né, irmão? Que a gente trabalha para pagar uma conta. Vou realizar, e quem vai pagar a conta? Eu gosto de fazer isso aqui, mas isso aqui não dá dinheiro. Mas a gente tem que pelo menos se aproximar um pouco mais dessas coisas, que é para a gente não ter uma vida totalmente assim castigada, unicamente pela necessidade, né? Então Jesus era um cara realizado? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que sim. Como por esse exemplo a gente vê que ele era realizado. A gente viu lá o Salmo 37, né? Um coração que está em Deus, é um coração realizado. Nada mais interessa, é um coração satisfeito. Se ele está focado naquilo que Deus tem para a vida dele, quando ele diz agrada-te do Senhor, então o que eu vou me agradar, o que eu vou me regozijar, o que vai me dar prazer, quando isso é o Senhor, então meu coração não tem fome, ele não tem sede, ele está realizado com aquilo que ele é, com aquilo que Deus representa. Então essa é uma pessoa realizada. Esse cara não precisa trocar de emprego, esse cara não precisa de fazer mais nada, ele está no ponto certo, porque o coração dele não pede mais nada, né? Romanos capítulo 8, quando diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente para por aí, mas só que diz o seguinte, que amam a Deus e estão aonde? Dentro dos seus propósitos, dentro daquilo que Deus quer. E quando a gente vai ouvir o que Jesus fala sobre amor a Deus, a gente está voltando para a questão da obediência. Quem é que ama a Deus? É aquele que obedece a Deus. Porque se você diz que ama a Deus e você não obedece a Deus, você não ama a Deus. E se você não obedece a Deus, você não vai seguir os seus propósitos. Se você não vai seguir os seus propósitos, o que Deus tem para a sua vida, então você vai andar pela sua cabeça. O que é que vai acontecer? Todas as coisas vão concorrer para o seu bem? Não.
Porque todas as coisas só concorrem para o bem daqueles que estão submetidos à vontade de Deus. Quem é que faz isso? É quem ama a Deus. Que Deus diz pula, ele diz de que altura. Que Deus diz para e ele diz agora. Então, dentro desse contexto, do propósito de Deus, do plano de Deus, tudo que acontecer dá certo. Para quê? Para chegar no objetivo que Deus tem para a gente. Então, quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, ele está falando sobre pessoas que são o quê? Guiadas pelo Espírito Santo, não é isso? Vocês devem ter estudado muito bem isso aqui. Então, quem é guiado pelo Espírito Santo obedece o que Deus fala. E essa pessoa é uma pessoa que normalmente é uma pessoa realizada. É uma pessoa que está dentro do propósito de Deus. E esse foi um exemplo que Jesus nos deu, né? O capítulo 10. Então a gente parou nesse ponto aqui e a gente vai hoje ver aqui como é que a gente pode servir como filho. Que filho? Esse filho Jesus. Esse que deu o exemplo de como a gente podia, como ele trabalha, como é o serviço dele. E para a gente ver isso aqui, irmãos, a gente vai ter que começar a perceber um conceito que a gente já falou no começo, né? Que é essa questão de renovar a nossa mente, essa questão de renovar o nosso entendimento, para que a gente possa atualizar alguns conceitos para se encaixar com aquilo que Jesus pensava, com aquilo que ele falava. Então, de acordo com Jesus, o que era a obra de Deus? Quando perguntaram para ele, lá no capítulo 6 de João, e que foi uma conversa bem grande ali, que ele já saiu, e perguntaram, mas o que é a obra de Deus? E a gente, quem não pergunta isso, né? Eu perguntei, o que é a obra de Deus? O que é fazer as coisas para Deus? O que é trabalhar para Deus? Em que consiste a obra de Deus? Eu acho que quando a gente tem essa ideia, é porque a gente quer fazer unicamente a vontade de Deus. Porque como eu estou ficando... o tempo está passando, e quando a gente sabe que o tempo está passando assim, a gente vai chegando mais pertinho da carreira, do final da carreira, a gente já começa a ser um pouco mais seletivo, não é verdade? Eu não sou um cara eclético, eu sou muito seletivo. Então uma das coisas que eu tenho muito cuidado é com o tempo. Eu já falei sobre isso. Por quê? Porque eu acho que eu já tenho menos tempo do que eu tinha antes, não é verdade? Então eu não posso mais estar jogando tempo fora. Então, quando ela fala, vamos trabalhar para Deus, eu quero ter certeza que eu estou trabalhando para Deus. Vamos jogar biloca. Então, eu quero ter certeza que aquele tempo eu vou jogar biloca. Vamos andar de bicicleta. Eu quero ter certeza que eu vou curtir aquele tempo andando de bicicleta. Eu não quero saber de outra coisa. É por isso que eu chego em casa, eu deixo meu celular lá embaixo, porque eu quero ter um tempo com a minha família, com as minhas filhas. Então, o celular está lá embaixo. Se tocar, piu-piu, nem faz piu-piu meu telefone. Por quê? Porque eu tenho que focar no tempo. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, dizendo que a gente tem que aproveitar muito bem o tempo, a gente tem que remir o tempo. Remir o tempo é fazer com que o tempo renda. Com que 10 minutos a gente consiga tirar o máximo possível de 10 minutos. Não é? Que a gente vai fazer um acampamento, eu estava no final de semana passado, essa semana eu fui para Caicó, para um acampamento de jovens lá em Caicó. Pelo amor de Deus. Aqueles caras são crentes, uns boy, tudo crente, porque o cara está em Caicó, se acampar, sair de casa para ir para um colégio. Os moleques são crentes. Eu disse, rapaz, vocês têm que aproveitar esse tempo. Aproveita o tempo que tem aqui. Para quando você sair daqui, você dizer, valeu a pena. Então é isso que a gente fala, né? Cadê? Eu andei para trás, não foi? Cadê você? Capítulo 11. Então, o que é que Jesus falou quando perguntaram a ele assim, o que é a obra de Deus? Eu tenho que ver a resposta de Jesus para que eu possa identificar isso. E ele disse assim, olha, a obra de Deus consiste em aceitar aquele que Deus enviou. Isso é a obra de Deus. Você pode ler, está lá em João, no capítulo 6, no versículo número 29. O que é fazer a obra de Deus? Fazer a obra de Deus é obedecer aquilo que o Filho de Deus está falando aqui na terra. Parece que tudo que passa disso não é a obra de Deus. Então o que é que a gente tem que fazer cada vez mais, irmãos? Atentar para aquilo que a Bíblia diz. Atentar para o Evangelho. Não é? Para o Evangelho. Paulo disse que tem muita gente que reúne, vai para o culto contar fábula, contar historinha, contar caronchinha. E Jesus disse que fazer a obra de Deus é fazer aquilo que Ele mandou. Simples assim? Simples assim. Então, segundo ele, é aceitar o que ele fala, é dar crédito à sua palavra seguindo os seus mandamentos.
Uma vida de fé e obediência a Deus é uma vida envolvida e comprometida na obra de Deus em qualquer lugar do mundo, irmão. A obra de Deus a gente não faz unicamente ou exclusivamente dentro do templo. Por quê? Porque Deus saiu do templo faz muito tempo. Se em algum tempo ele esteve no templo. Então a gente vê que a gente não está ligado a isso. Você lembra da história de João Batista? Deus não falava com o povo de Israel há quanto tempo? Deus não dirigia a palavra ao povo há 400 anos. É muito tempo. Há 400 anos Deus estava o quê? Calado. E quando ele veio falar, ele não falou aonde? No templo. Ele foi falar através da boca de João Batista lá no deserto. Então você tem que, por isso que eu digo, a gente tem que estar ligado, não no que o mundo mostra, não na religião, a gente tem que estar ligado em Deus. Onde é que Deus está falando, onde é que Ele está se manifestando, onde é que Ele está apontando, onde é que Ele está tocando, porque é nesse ponto que a gente tem que estar focado, irmão. Então aqui está dizendo que se a gente der crédito à palavra de Deus, foi o que Jesus falou, acreditem naquilo que eu estou falando, obedeçam o que eu estou dizendo, e vocês vão estar fazendo a obra de Deus em qualquer lugar do mundo. Amém? Então por isso que a gente tem que a gente não pode pegar um papel, fazer uma regra e esquecer. A gente depende de quem? De Deus. A gente depende do Espírito Santo de Deus. Quando? Todo dia. Para ficar dizendo, Deus, isso aqui é de ti. Espírito Santo, me diga se isso aqui é o que Deus quer para mim. Me diga se isso aqui é o que Deus quer para mim. Não, mas tem uns anjinhos voando. Mas pergunte ao Espírito Santo. Sabe onde é que ele está? Ele está dentro de você. E ele vai testificar no seu coração se é uma obra de Deus ou se não é obra de Deus. Não é verdade? Por isso que o cristão, o crente, o discípulo, ele é um cara o quê? Dependente. Dependente. Não tem essa história de independente. O lema, o slogan da nossa bandeira qual é? Independência ou morte, né? Quer dizer, ou eu vou ficar independente, ou eu vou morrer. Mas o slogan do cristão é o quê? Independência é morte. Porque se eu ficar independente, eu morro. Porque se eu ficar independente, quer dizer que eu não preciso de comunhão com ninguém, nem com Deus. E cortar a comunhão com Deus é reduzir o homem à sua insignificante existência. Ou seja, é morte. Tanto que o castigo eterno, o que é que vai ser? Vai ser a inexistência do homem? Não, o castigo eterno vai ser a existência sem comunhão com Deus, que a Bíblia chama de quê? Morte. Então morte não é deixar de existir. Morte é você não ter comunhão com o Criador. É cortar a relação com o Criador. E o castigo do homem vai ser existir eternamente, sem contato, sem comunhão com o seu Criador. Então, para nós cristãos, independência é morte. Eu tenho que depender de Deus, do Espírito Santo, dos amigos, dos irmãos, da comunidade, da igreja. Eu sou um cara dependente. Amém? Então, e é isso que vai dizer para a gente se a gente está realmente fazendo a vontade de Deus. Em qualquer lugar que eu esteja, eu vou estar fazendo a vontade de Deus quando estiver obedecendo aquilo que o filho dele está mandando eu fazer, né? Então, servir a Deus como filho é seguir o exemplo de Jesus, onde a prioridade nunca esteve aonde? Nunca esteve nele mesmo. Jesus nunca colocou a prioridade nele. Primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu. Então, se o exemplo do Filho de Deus, que ele veio nos dar, que a gente quer servir realmente como um filho de Deus aqui nessa terra, a gente tem que primeiro, irmão, entender o que foi que Jesus fez. Tirou a prioridade dele. Quem é o mais importante aqui? É você não. A briga do crente deve ser aonde? Deve ser fugir do lugar de importância. A luta do crente deve ser no meio dos irmãos aqui, ó, lugar de destaque é esse. Opa, não é para mim não. Não, não é para mim não. Ó, o lugar de ser servido é esse, então bota outro, então bota outro.
Porque a nossa luta é o contrário, é para servir, é para dar a vez, é para estar sempre aonde? Na frente da fila. Não é tão bom, né? Às vezes a gente está, um dia desse eu estava ali no cartório, eu estava esperando uma pessoa, peguei a ficha, a pessoa não chegou, e eu esperando. Aí chegou uma pessoa depois lá, já pegou uma ficha, quando o cara veio, qual é o seu número? Sei lá qual foi o número que ele disse, 47, eu disse, olha, tome a minha ficha, é 38. Como o cara ficou feliz? Quando ele ia sentar, chamaram. Então é esse o nosso papel. Por quê? Porque eu tenho tempo para esperar. Aquele cara não. Você está entendendo? Eu estou ali para aquilo. Aquele cara fugiu do trabalho, está numa corrida rápida, que a vida dele... A minha prática é essa. Eu estava ali esperando uma pessoa, aí estava lendo meu livro, um livro lá, lendo... Olha, tome. Aí fui lá, peguei outra ficha, falei, quem é que vai ser agora? Quem é que vai furar aqui? E eu vou ficando para trás. Por quê? Porque a minha vida estava resolvida naquele momento. Então o que a gente tem que entender é aquele conceito que a gente já falou. Nós temos que ter noção não. Nós temos que ter certeza de que nós somos radicalmente salvos. Porque só salvo consegue fazer isso. Dar a vez para o outro. Não é verdade? Quem não está salvo não pode fazer porque o cara ainda está querendo resolver a vida dele. Já está querendo resolver a vida dele. Então, a nossa vida é fazer o que Jesus fez. Ele nunca se priorizou, mas ele sempre esteve o quê? Para fazer a vontade do Pai. A vontade dele era a vontade do Pai. A prioridade dele era a vontade do Pai. E essa deve ser também a nossa tônica, né? Lá em Mateus, no capítulo 26, tem o texto que diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que é isso? É um desabafo. Não é assim? Por quê? Porque Jesus era homem. Ele era humano, ele tinha sangue. Ele tinha sentimentos. Ele não era um robô. E ele até então não tinha experiência, mas ele tinha informação a respeito do que ele iria passar. Então, na hora que você vem com aquele negócio, né? Aí o que é que eu posso fazer? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, deixa eu passar dessa etapa. Se possível, deixa eu furar a fila. Bota outra aqui no meu lugar. O que é isso? Esse é o nosso grito humano. Quem não quer? Está na frente. Quem não quer? Todos nós queremos. Mas na mesma hora, o que é que ele diz? Mas todavia, a prioridade não sou eu. Todavia, não sou eu que estou na frente. Não sou eu que devo ficar na frente. Que se faça a tua vontade. Então, o que Jesus está dizendo é que a despeito de tudo, a despeito da condição, a despeito do conhecimento, a despeito de ele estar ali se sacrificando, a despeito dele ser Deus, a despeito de ele poder de repente até pressionar o Pai em relação a isso. Não, Pai, tá bom, já fiz demais, deixa eu voltar. Ele disse, a despeito de tudo, a tua vontade é soberana. A despeito do sacrifício que eu vou fazer, do sofrimento que eu terei, da experiência que eu nunca tive, mas terei agora, e eu tenho informação que não será boa, a despeito de tudo isso, a tua vontade é soberana. E é por isso que eu falo sempre, irmão, quando a gente começa a meditar um pouquinho a respeito do que é a soberania de Deus, a gente se converte mais rápido. A gente se submete mais rápido. Porque quando a gente vê que Deus é sobre todas as coisas, tudo ao redor fica pequeno. Inclusive a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso plano, aquilo que nós achamos que somos. Então aqui quem está falando não é qualquer pessoa não. É um homem chamado Jesus de Nazaré. Que disse, olha, eu poderia. A minha carne está pedindo isso. A minha carne está dizendo, fuja. A minha carne está dizendo, vamos para o edredom. A minha carne está dizendo, volta para o céu. Mas a tua vontade é mais importante do que a minha carne. A prioridade não está em mim. A prioridade está em ti. Então é isso que ele está dizendo. O que é que a gente entende com esse versículo, irmão? Que a satisfação em realizar o desejo do Pai era maior do que o sofrimento físico que ele estaria para ser submetido. Será que a gente pensa assim?
Mas Deus está pedindo isso, mas isso vai me custar o quê, hein? Sair de casa, ir não sei para onde, deixar disso, deixar de dormir, ficar ali, ir para o calor, andar a pé, andar de ônibus. Então, quanto de sofrimento, quanto de sacrifício nós estamos sujeitos, ou dispostos, melhor dizendo, a engolir, a fazer somente, se eu posso falar assim, para realizar a vontade do Pai. Como eu digo, Jesus tinha informação de tudo que ele iria passar. Mas ele disse, tá bom, vale a pena, para manter a prioridade na vontade do Pai. Então quem era que fazia isso, irmão? Era o Filho. Então se nós queremos servir como o Filho, nós temos que entender sempre que a nossa prioridade não é mais a nós mesmos. Amém? Isso é fácil de entender, né, irmão? Não precisa explicar muito não, né? Evangelho é assim. Evangelho é fácil, né? É simples, quer dizer, só não é muito fácil. Então essa era assim como Jesus pensava, né? A prioridade dele. Preservar uma vida sem cumprir o propósito designado por Deus parece não fazer sentido para quem nasceu para servir, para quem nasceu para obedecer. É melhor morrer obedecendo do que viver pelos meus próprios caminhos, do que viver desobedecendo a Deus, do que viver longe do propósito dele. Se Deus nos chamou para servir, então eu viver sem servir, irmão. Se Deus me colocou como igreja aqui para abençoar essa rua, essa esquina, esse lugar, e eu não estou fazendo isso, é melhor acabar logo com a história. Porque a obediência é que vai nos realizar. É o amor de Deus que vai nos empurrar para fazer como Jesus fazia, né? Como ele servia. Com o serviço do Filho nós aprendemos que a melhor motivação é o amor, o melhor serviço é a oferta, a melhor recompensa é a oportunidade, a melhor realização é a obediência. Jesus nos ensinou isso. Ele nos ensinou isso, e como ele fez isso como homem, dá para a gente entender que é viável para mim e que é viável para você. Que não é uma coisa assim do outro mundo, que não precisa ser um super-homem, um super-herói para fazer isso. Uma vez eu estava pregando e eu dou umas viagens assim, e eu estava dizendo, por que Jesus veio assim como homem, né? Se ele tivesse vindo como Wolverine. Quem já assistiu Wolverine aqui, né? Ou qualquer um desses assim. Já pensou? Se Jesus, em vez de ter vindo naturalmente como ele tivesse vindo como Wolverine, rapaz, esse evangelho ia ser complicado para mim. Imagina lá, tudo que acontecia com ele, estava pronto. Imagina lá Jesus sendo Wolverine lá no sacrifício. O cara pegava lá, dava uma surra. Quantos carrascos iam morrer ali de cãibra? De tanto surrar ele, surrava e voltava ao normal. Surrava e voltava ao normal. E ele lá, mais um, o próximo. E rindo. Imagine lá na cruz, para se cumprir a profecia. Os caras lá metendo o prego de ferro, e ele é de, como é a matéria dele? Adamantio, né? Entortando os pregos, tudinho. E ele, poxa vida, espera aí, para cumprir a profecia eu mesmo coloco o prego, vocês não estão conseguindo. Aí ficava lá esperando terminar o dia, arrancava e descia, e fechava de novo. Se esse cara fosse o meu Cristo, meu irmão, eu estava em depressão até hoje. Porque eu ia dizer, como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou conseguir chegar nisso? Ele está fazendo isso porque ele é Wolverine. Ele está fazendo isso porque ele se recompõe. Ele está fazendo isso porque o esqueleto dele é de adamantio. Ele está fazendo isso porque ele sangra e fecha. Porque a carne dele volta. E eu, quando é que eu vou cumprir um exemplo desse? Se o meu Jesus fosse Wolverine, irmão, estava difícil. Eu estava em depressão, eu tinha me suicidado, já tinha desistido da fé. Porque eu ia achar que era uma coisa totalmente absurda, difícil de fazer. Mas o meu Jesus, ele veio aqui como homem. Então tudo isso que ele fez aqui, ele não fez como Deus, ele fez como homem. Ele mostrou que é possível um homem fraco como eu,
um homem que sangra, um homem que tem fome, um homem que tem sede, que se tu não tomar banho e não usar desodorante bom vai ficar fedido? Ou você acha que Jesus não fedia? Quem acha que sim? Eu acho que não. Ele tinha que tomar um banhozinho, irmão, e passar um limãozinho, porque senão ninguém aguentava ele. Por quê? Porque ele era igual a mim, igual a você. O escritor aos Hebreus diz que tudo que eu passo, ele passou. Todas as tentações que eu sofro, ele sofreu. Para quê? Diz que é para que ele pudesse dar testemunho de nós ao Pai. Já pensaram que negócio assim? Jesus era um cara muito... Rapaz, eu não vou precisar fazer nada disso, que eu não vou cair nessas tentações. Mas eu vou sofrer todas elas. Por quê? Porque diz que ele intercede ao Pai por nós. Quando a gente fica dizendo, oh Deus, tu sabe que eu não aguento aquele negócio, aquela mulher, aquele negócio. Aí diz, rapaz, como é que pode? Aí, não, é assim mesmo, ó. É assim mesmo. A Maria, rapaz, não era brincadeira. Quando ela jogava os cabelos assim, quando passava na igreja, fazia assim, a gente ficava meio tonto. Não é brincadeira não, pai. Olha, eu tive lá, não esqueceu. É mesmo. Então diz que ele passou por tudo e venceu. Então isso para mim é motivador. Amém? Porque eu também posso. E para não dizer que ele teve alguma vantagem, quando ele subiu, o mesmo Espírito que estava nele, veio para quem? Para nós? Amém? Então o mesmo Espírito que dizia para ele, olha ali, Jesus, para Jesus. A mulher lá, rapaz, não vá não. O cara lá espera, a menina está dormindo, venha para cá. Esse mesmo Espírito que ficava fazendo essas coisas com Jesus, que mostrava as coisas, que sensibilizava, é o mesmo Espírito, irmão, acredite, que está em nós. Amém? Esse mesmo gato que arranha quando a gente quer fazer coisa errada, é o mesmo que estava em Jesus de Nazaré. Então é possível fazer isso aqui. Amém? Servir como filho. O serviço do filho faz a satisfação superar o cansaço, a motivação supera a dor e o compromisso vence a morte. Por quê? Porque nós entendemos, assim como ele, que o projeto de Deus para nós é um projeto eterno. Não é um projeto pequeno. Não é um projeto para essa vida. Não é um projeto para até eu chegar nos 70, até eu me aposentar. Então, em função disso, irmão, o que é que vale o cansaço? Não, eu vou me cansar. Rapaz, a gente tem que ser... Eu estava pregando esse final de semana para os jovens lá, e a gente fala para jovem é mais difícil. E a gente, às vezes, quer espiritualizar muito a coisa. A gente vai falar sobre isso hoje. A gente tem esse negócio de ser crente é coisa para gente inteligente. O cara tem que ser inteligente para seguir a Bíblia. Porque a Bíblia fala para a gente de um negócio chamado eternidade. E o que é eternidade comparado, irmão, com 2 horas, com meia hora, com um dia, com 2 dias, com 10 anos, com 20 anos, com 50, com 70 anos? O que é eternidade comparado a isso? Não é nada. Não é nada. Você está entendendo? O que é que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que se tudo isso aqui... Negócio grande, né? Se tudo isso aqui for mentira, se Jesus não voltar, se não tem céu, se não tem inferno, mas, irmão, o que está escrito aqui nos faz homens e mulheres melhores. Eu vou conseguir manter meu emprego porque eu vou ser um bom empregado, porque isso aqui me ensina a ser um bom empregado. É o que eu digo a todo mundo. Isso é coisa de gente inteligente, irmão. Os caras pagam aí fortuna para assistir palestra de motivação, palestra motivacional, que ensina você a ter um perfil. Aqui a Bíblia ensina a mulher a se vestir bem, de forma decente. Ensina o homem a ser um cara ordeiro, trabalhador, que cumpre os seus compromissos, que fala a verdade, que diz sim e diz não. Então imagina que se todo esse negócio de vinda de Jesus, de céu e inferno, se tudo for mentira, rapaz, segue isso aqui só pela lógica, só pela inteligência. Porque um homem inteligente faz isso. Então, poxa, eu vou comprometer o quê? Um cansaço, uma noite, um dia, um final de semana, uma vida. Então
Então isso aqui é coisa para a gente inteligente, irmão. Servir como filho de Deus é coisa para a gente inteligente. Que sabe que vale a pena o que nos espera. Que sabe que vale a pena superar o cansaço pela satisfação de fazer bem feito. Pela satisfação de fazer bem feito. De ver as pessoas assim, satisfeitas, o rosto feliz. Você está entendendo? Eu fechei um negócio sábado, nem recebi o dinheiro. Nem recebi o dinheiro. Mas o casal, a menina me deu um beijo. Ela disse, poxa, eu e o meu marido, a gente está tão feliz com esse negócio. Já pensou? Aí eu disse, eu estou feliz também. Você está entendendo? Vai lá para frente. Negócio assim, financeiramente, não é, foi lá para frente, mas lá, estou tão feliz, isso me fez feliz. Um dia eu encontrei não sei se eu falei aqui, uma senhora lá no Alecrim, vendendo cafezinho. Aí eu ia com meu pai, aquelas conversinhas dele, ela pegou, tome um cafezinho, ele, tomou. Aí eu fui pagar, ela disse, não, foi tão bom dar esse cafezinho para você, eu estou feliz. Sabe o que é isso, irmão? Satisfação. Vai doer, vai maltratar, a minha carne vai reclamar, mas o que é que está me motivando, irmão? É o prazer? É virar os olhinhos? Ou é o amor? Então Jesus veio nos ensinar isso. A motivação dele era o amor. Então fazer por amor satisfaz, resolve. Mesmo que isso nos traga uma dor, como trouxe para ele. Você acha que Jesus que aquilo era mentira, que aquilo era sangue cenográfico? Que na hora botaram lá um anestésico nele e ele ficou lá, bate mais. Não, irmão. Ele gritou de verdade, aquele negócio doeu de verdade nele. Mas parece que o amor que motivava era maior do que a dor. O compromisso dele era com a gente. É por isso que eu falo, Deus tem um compromisso com você. Jesus tem um compromisso com você. E esse compromisso não é só um envolvimento, não, é um compromisso. E ele comprometeu a vida dele. Como é que a gente não quer ter um compromisso com o irmão? Como é que a gente não quer ter um compromisso com o nosso próximo? Como é que a gente não quer ter um compromisso com a pessoa que está ali na frente? Como é que a gente não quer ter um compromisso com a obra de Deus? E o que é a obra de Deus? É fazer o que Jesus fazia. É cuidar daqueles que ele quer alcançar. Então a gente tem que olhar, irmãos, e entender que a necessidade do meu irmão é o quê? É a minha missão. Se eu não consigo ver isso, eu estou perdendo tempo no Evangelho. Eu estou perdendo tempo na igreja. Se eu não consigo ver na necessidade do meu irmão a missão da minha igreja, eu estou perdendo tempo. Por quê? Porque Deus disse que é para eu alcançar aquele cara. Que é para eu ser pão e é para eu ser água. Então se eu não estou sendo isso, se eu estou indo atrás disso, então as coisas estão um pouco trocadas. Então a gente tem que entender que o nosso compromisso também, irmãos, vale mais do que a vida. Vence essa morte que a gente vê aqui. Quem foi que nos deu o exemplo disso? Jesus. Então isso é servir como o filho serviu. Por isso que eu falo, às vezes quando a gente vê um negócio desse, que eu digo alguma coisa, então é para não fazer nada, é porque Deus não precisa, eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem consciência, vai ter mais consciência daquilo que a gente tem que fazer, só que a gente vai fazer agora com consciência. A gente vai fazer de forma racional a coisa. A gente vai ser uma bucha de canhão, a gente vai ser uma máquina de empurrar a coisa para frente, não. Eu estou aqui no processo, mas eu estou no processo consciente. Então é isso que a gente precisa, porque Jesus veio fazer um trabalho difícil, mas ele veio fazer sabendo o que ia fazer. Tranquilo, irmão? Ainda no 11, né? A consciência de que estamos salvos. E uma vez salvos, nós podemos ficar focados nas demandas e necessidades de quem ainda precisa de salvação e do nosso serviço. Sendo o fator para que a qualidade do nosso serviço não seja limitada por uma possível recompensa. Então, eu estou resolvido. Precisa de alguma recompensa? Não. O serviço está ameaçado? Não está ameaçado, irmão. Tem possibilidade de greve? Não, porque eu não tenho nada para reivindicar. Então, com certeza, a missão de ir buscar e salvar aquela vida, essa missão aí é missão cumprida, porque não tem como parar.
Eu não preciso de mais nada. Tudo que eu precisava, eu já tenho, que é o quê? A minha salvação. Então, nessa circunstância, nada pode comprometer o resultado do nosso serviço. Pois antes de realizar qualquer coisa, nós já estamos pagos. Amém? Você tem essa sensação, querido? Já pensou se todo mundo tivesse esse sentimento? Se todo mundo viesse reunir no culto, né, assim, como igreja, viesse reunir um monte de gente já resolvido mesmo. Vamos, não precisa não, pastor. A gente está tudo resolvido, a gente quer saber para onde é que a gente vai hoje. A gente quer saber qual é o próximo alvo. Porque está todo mundo resolvido. Não seria diferente a história? O que é que precisa para isso? A gente ter consciência só daquilo que nós já recebemos. É usar a fé não para conquistar o que não se vê, mas é para usar a fé para tomar conta daquilo que a gente já tem. Aceitar aquilo que nós já somos. É mais fácil do que tentar conquistar o que a gente não sabe nem se vai ter na vida. Então é isso que a gente tem que entender. Ó. Aquela consciência de que nós somos radicalmente salvos e só por isso a gente está resolvido. A gente tem tempo para os outros. A gente tem tempo para quem não tem a salvação ainda. Amém? Olha, o João 4 lá, o que foi que Jesus falou? A minha comida, o que é que me satisfaz, as minhas necessidades, o que me nutre, o que supre as minhas demandas, consiste em fazer a vontade do Pai. Então tem que ser esse o meu sentimento também. Eu estou realizado dessa maneira. Eu não preciso de mais nada. Porque a vontade do Pai está estabelecida onde? Nessa palavra. Não é isso? Não precisa de mais do que tem aqui, irmão. Pode até ter, mas não precisa mais. Eu gosto muito do Calvino, né, do João Calvino, quando ele diz, olha, eu fiz uma oração a Deus. Eu não quero ter visão, eu não quero ver anjo voando, eu não quero vassoura voadora, eu não quero ter sonho, eu não quero nada. Eu quero viver só como está escrito aqui. Para mim vai ser suficiente. A palavra escrita vai ser suficiente. Amém? Então, se o cara chegar para mim e falar, Levi, ó, eu já esgotei tudo, já esgotei tudo aqui, tudo, já. Então tá certo, então vai pedir outra coisa a Deus, vai pedir o resto das coisas aí, mas porque já esgotou mesmo, já esgotei tudo. Então vá atrás lá das visões, atrás de tudo, de outras coisas. Mas se não, irmão, tem muita coisa aqui para o cara passar o resto da vida buscando, obedecendo. Tem muita coisa. Amém? Eu vou inventar um negócio diferente para vender. Eu acho que não vou ficar rico não. Porque já inventaram as caixinhas de promessa, né? Vende que é uma brincadeira aquelas caixinhas. Eu vou inventar, olha, Paulo vai já copiar a minha ideia. A caixinha de mandamento. A caixinha de comando. Acho que não vai vender não, Paulo. Pode ficar com 100%, que eu acho que não vai vender não. Que cada vez que você tirar um lá de manhã, você vai dizendo, faça, vá. Não sei se vai vender muito. Você está entendendo? Mas a caixinha de comando, ela vai falar de quê? Do amor de Deus. Quem usa a caixinha de comando é porque ama a Deus. Tranquilo? Precisando de um editor aí, um sócio. Então o que Jesus fazia era isso, estava pronto para ouvir, pronto para obedecer, pronto para fazer a vontade do Pai e realizar o quê? A obra do Pai. Qual era a obra do Pai? Jesus estava todo dia perguntando, o Pai qual é hoje? Aí o Pai dizia e ele fazia. A dependência que a gente deve ter buscando isso, né? Tranquilo, irmãos? Alguma coisa aí a respeito ainda? Querem falar um negócio? Deu para entender essa parte aí? Hoje a gente vai mais cedo para casa, Paulo. Acho que vai ter intervalo. Assim, depois disso que a gente viu, a gente vai tentar concluir essa história toda com o nosso papel. O que é que nós somos? A igreja de Jesus, não é isso? Vocês entendem isso? Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que é a igreja? A igreja é aquele organismo que Jesus criou, que ele estabeleceu nessa terra, para dar continuidade àquilo que ele começou. Vocês entendem assim?
Igreja é para isso, irmão. Então, se a gente viu toda essa parte, esses 11 módulos aí, esses 11 capítulos tão pequenos, a gente meditou sobre isso, essa questão de como servir, do serviço, motivação, essa coisa toda, como é que Jesus fazia, ele fez esse negócio todo, fez, e agora? O que é que a gente vai fazer? Agora chegou na nossa vez. Então a gente vai tentar falar aqui rapidinho, ou não rapidinho, a respeito do serviço da igreja. A igreja de Jesus Cristo, quem é? Somos nós. Jesus deixou uma bomba aqui, um enigma para a gente? Não. Deus nunca fez isso. Então Jesus, ele deu a aula, né? A aula de como a igreja deveria servir foi dada pelo próprio professor, não deixando qualquer dúvida a respeito do seu propósito em comunicar a sua mensagem, ou seja, a essência do evangelho. Então Jesus, ele tratou, é um dos textos assim que eu sou apaixonado, porque eu vejo como Deus é didático, de como ele não vai empurrando as coisas e vá vendo aí como eu estou fazendo e se vire. Não, ele tem paciência. Então nesse texto que a gente vai ver agora, a gente vê como foi que Jesus teve tanto cuidado em deixar a coisa muito clara a respeito do propósito da igreja aqui na terra, o nosso propósito. Amém? Mateus não, João capítulo 13, versículo 12. Esse capítulo 13 é muito rico, né? É muito rico. Do Evangelho de João. E aqui na primeira parte que ele fala sobre essa questão aqui, desse exemplo que ele deu lá, né? E a gente vê que começa esse texto, não havia nada assim de muito especial, era um dia comum, que estava todo mundo ali, mas que Jesus quis, talvez por não ter nenhuma agenda assim marcada nesse dia, ele quis dar essa aula para nós hoje. E aqui diz o seguinte: depois de lavar os pés dos seus discípulos, o comecinho lá aqui em cima diz que ele chegou, estava todo mundo ali, ele tirou a camisa, pegou uma bacia e foi lavando os pés de todos os seus discípulos, um por um. E a gente sabe que esse tratamento era feito pelos escravos, né? Pelos serviçais. Eu chegava lá, aí você queria dizer que eu era uma pessoa bem-vinda na sua casa. Como a gente andava a pé, a gente não, eu não andava, né? Andava-se a pé naquela época, aquela sandalinha que está na moda agora, né? Toda assim, trançadinha. Aí o pé era cheio de terra, então chegava na casa, eu quero uma boa prática. Para dizer que você era bem-vindo. Deixava você ali sentado, mandava o empregado vir, lavava seus pés, aquilo refrescava, né? E você se sentia bem à vontade. Tanto que o Pedro nessa hora disse: acho que você está lavando meus pés, dá uma lavadinha também aqui, dá uma refrescada nas minhas mãos, tal. Então Jesus fez isso, irmãos. Jesus fez isso com os seus discípulos. Aí aqui no versículo de número 12, diz assim: depois de lavar os pés dos seus discípulos, faltou o J aqui, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se na mesa. Veja como foi interessante. Depois que terminou tudo, ele se recompôs, sentou na mesa e ele perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Você vê que se fosse uma coisa só pelo serviço, só por lavar o pé, só para tirar a poeira, ele já tinha terminado o trabalho, não era isso? Sentaram na mesa, vamos para frente. Mas ele perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Por quê? Porque ele queria explicar. Amém? Ele queria explicar. Então não era uma mera atividade assim rotineira. Não era só uma prestação de serviço. Ele queria comunicar alguma coisa. Por isso que ele perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Aí ele diz assim: vocês me chamam de mestre e de senhor. E tem razão, pois eu sou. O que é que ele estava dizendo? Eu continuo sendo o bambambam aqui. Eu continuo sendo aquele que tem palavras de vida, que tem palavras de verdade, sendo aquele que traz revelação, sendo aquele que traz luz. Eu continuo sendo o Senhor de tudo, porque mesmo estando aqui, eu sou Deus. Eu continuo governando sobre tudo. Então, nada do que eu sou mudou. Como a gente é besta, né? Como a gente é besta.
Quando às vezes passa pela nossa cabeça, eu digo porque passa na minha. Não, fazer isso aqui não, porque eu sou isso. Isso é o quê, rapaz? Não, isso aqui não fica bem para eu fazer porque eu sou isso. Eu sou aquilo. Não, eu já não posso mais mexer com esse negócio porque eu fui promovido. Jesus disse, olha, eu sou um cara bem resolvido. Continuo sendo Senhor e continuo sendo mestre. Mas mesmo assim, fiz um dever de casa aí. Aí ele disse, eu continuo sendo isso aqui. Ele disse, se eu, que sou Senhor e sou mestre, lavei os pés de vocês, ele estava preparando um negócio aí, não estava? Ele estava querendo colocar cada um no seu lugar, estava ou não estava? Ele estava se encaminhando para deixar cada um no seu devido lugar. Ele disse, se eu que sou Senhor e sou mestre, lavei os pés de vocês, então vocês. Sou eu? Somos nós? Ou isso foi só para aqueles discípulos? Ele disse, então vocês devem lavar os pés. Se eu que sou superior lavei os pés de vocês, vocês que são da mesma categoria, vocês devem fazer isso também, rapaz. Não vai diminuir mais do que vocês já são, não. Porque eu não diminuí. Se tem alguém que podia cair de algum lugar, que era eu, que estou mais alto. Mas vocês estão tudo no chão, não vai diminuir nada. Então, a primeira coisa que ele disse, olha, vocês têm que fazer quem? Uns dos outros, irmãos. A gente tem que treinar onde, hein? É aqui dentro de casa. É aqui dentro da nossa casa. Porque aqui é mais fácil, não é mais fácil? É o que eu digo, para que serve a igreja? A igreja, quando eu digo a congregação, a MVP. Isso aqui serve para quê, irmão? Isso aqui é um laboratório. Para treinar as coisas. Paulo Barreto, lembra-se, nós trilhamos junto uma carreira profissional, não foi, irmão? Quantas vezes, Paulo, a gente chegava em casa, homem já, né, casado, pegava aquela literatura da indústria farmacêutica e ficava dentro de casa andando com aquele troço e falando para o espelho. Quantas vezes? E a mulher da gente lá em casa. Minha mulher dizia, menina, está ficando doido, você vai pagar as suas contas. E ficava lá, doutor, não sei o que e tal. Quantas vezes eu fiz isso depois de velho, irmão? Velho que eu digo assim, já homem, e Paulo Barreto também. Por que a gente fazia isso? A gente fazia na praça, a gente fazia no shopping, não tinha shopping na época. A gente fazia onde? Em casa. Porque em casa a gente aguenta, é uma crítica aqui, ninguém leva a mal, porque é tudo família. Então, Jesus está dizendo, vocês têm que começar isso no meio de vocês. Sabe por que a gente não consegue fazer lá fora? Porque a gente não tem jeito para fazer lá fora, porque a gente não faz aqui dentro, a gente não sabe como fazer. A gente não treina uns com os outros. A gente se sente incomodado, talvez com vergonha. A gente está em família, irmão. Se tem um lugar onde você pode arrotar, aonde é? É no meio da família. Pode fazer as coisas erradas no meio porque a gente está para se consertar. A gente está para corrigir um outro. E rapaz, não é assim, se toca, meu irmão. Quem é que tem intimidade para falar comigo assim? A minha família, os meus irmãos, os próximos. Então Jesus disse, vocês têm que começar aonde? No meio de vocês. Essa é a nossa. A gente está se servindo um ao outro. A gente não está se servindo, irmão. Como é que a gente vai fazer lá fora? Então Jesus diz assim, olha, façam no meio de vocês, porque eu dei o exemplo para que vocês façam o quê? O que eu fiz. Isso aqui não é uma sugestão, não. Isso aqui não é um negócio, olha, mas se vocês acharem que deve fazer, analisem aí, vejam se vocês curtiram a ideia. Eu fiz aqui porque eu achei que era legal. Eu acho que isso aí não é uma sugestão, não. Jesus era um cara polido. Ele sabia colocar cada um no seu devido lugar sem ofender, sem ser rude, como nós muitas vezes somos. Então, isso aqui para mim não é uma sugestão. Que eu acho que Deus não dá sugestão a ninguém, não. Deus é Senhor. Se Ele é Senhor, Senhor não dá sugestão. E Jesus diz aqui, eu sou o quê? Senhor. Então, para mim, isso não é sugestão, isso é um comando. Lá na minha caixinha de comandos, quando você puxar lá, diz, lava o pé um do outro.
Então, o que é isso aqui, irmão? É uma ordem, é uma ordenança, é um comando, é uma diretriz. É Deus expressando a vontade dele para a sua igreja. Jesus diz: vocês vão fazer do jeito que eu fiz. É desse jeito que vocês vão fazer. Deu para aprender? Então, a gente vê que isso aqui é uma aula. E ele diz assim: eu afirmo a vocês, né? Depende da sua versão aí, em verdade, eu afirmo a vocês, o empregado não é mais... Olha como ele botou a gente no lugar. Ele diz: o empregado não é mais importante do que o patrão. Na outra versão, o servo não é mais importante do que o senhor. E ele está dizendo: quem é senhor aqui? Só eu, e eu não fiz? Como é que você não quer fazer? Eu, sendo senhor, fiz para você que é servo. Como é que um servo não quer fazer para outro servo? Ele estava colocando as coisas no devido lugar ou não estava, irmão? É difícil entender isso ou não? Não é difícil não, né? Então ele diz: o empregado não é mais importante que o patrão. O mensageiro não é mais importante do que o que o enviou. Se a gente diz: ó, irmão, domingo venha para cá que Deus vai falar. Não vem ninguém. Mas se você disser que é o pastor Paulo Barreto, aí tem que botar até segurança na porta. As coisas estão meio trocadas, irmão. Uma vez eu já, não sei se eu falei, eu me arrisquei num acampamento de jovens que vi lá na igreja. Eu só coordenei 2 acampamentos. E esse foi o último que eu disse: eu não vou dizer quem vai, eu não vou anunciar nem preletor, nem banda, nem ninguém. Vai ser um acampamento lá no Arduna. Quem quiser ouvir Deus falar, faça a sua inscrição e pague. Porque vai ter que dormir e comer. Não é para ouvir Deus falar, é para dormir e comer que a gente paga, né? Não é assim? E quem é o preletor? Só vai saber na hora. Quem é a banda? Quem vai tocar para saber se vai ser? Também só vai saber na hora. Não avisei. Os cartazes ficaram só com o tema do acampamento. Heróis da Fé. Eu peguei o Super-Homem, botei assim, botei HB11 aqui no peito dele. Você está entendendo? Contando com família, né? Tem que contar com a família, né? Não, irmão, foram 160 jovens que pagaram, foram pagantes. Fora a trupe de gente que foi para trabalhar. Cara, foram para lá. Sabe o que aconteceu no dia? No dia, uma da banda que abriu o negócio, deu bode. No dia, não vou, aquele negócio, né? Um bode desse que não deu. Sabe o que a gente fez? Eu liguei para um ou outro, não sei o que. Pode. De noite tinha outra banda lá. Deu problema? Não, ninguém sabia quem era. Os caras curtiram. Poxa, que banda legal. Curtiram. Você está entendendo? Como você fica? Então a gente vai depender de quê, irmão? É o mensageiro, que é mais importante? Ou é aquele que enviou? A gente tem muita lição para tirar daqui, irmão, para viver uma vida cristã relaxada, sem estresse, sem exploração, sem estar extorquindo os irmãos para pagar gente famosa para encher a igreja, irmão. A gente tem que confiar em Deus. A gente tem que confiar em Deus. E eu digo a você que eu tenho experiência e funciona. Funciona, Ele fala, confie nele que Ele fala. Ele diz que se você for preso, se for por causa dele, se você for preso, perseguido, se for por causa dele, ele diz que você não deve nem contratar advogado. Quando chegar na hora, ele não dá nem uma dica. A linha de defesa, né? Não vai dizer nada. Quando chegar na hora, ele diz que bota a palavra na sua boca. Você acredita nisso, irmão? Isso é coisa para crente. Paulo fez isso quantas vezes? Algumas vezes, né? Foi lá na hora da surra. Ei, olha na Constituição aí, artigo tal da Constituição Romana, e se pode realmente dar uma surra no cidadão romano sem julgamento. O cara, Paulo nem sabia, veio na hora.
o chicote estava montado já. Aí desmontou. Realmente, foi sem querer, irmão. Isso aqui a gente só estava lhe mostrando como é que funciona o nosso sistema penitenciário aqui, é um tour. Você está entendendo? Pedro também falou. O discurso mais bonito que teve diante de um negócio desse foi de quem? De Estevão, mas não funcionou, ele morreu. Por quê? Porque quem manda é Deus. Você está entendendo? Mas o que é o papel da gente? É obedecer sempre. E a gente está falando de Estevão hoje. Estevão fez o discurso mais bonito. Ele foi lá em Moisés, ele trouxe toda a história e articulou tudo, fechou todo direitinho. Quando terminou, aí o Saulo disse, tijolo. Você está entendendo? Mas o que é que tem que fazer? Tem que obedecer, irmãos, o que a palavra de Deus diz. Então, aqui Jesus deu a ordem. Aí ele diz assim, e essa é a frase que eu considero, olha. Ele diz, você já conhece a verdade? Hoje, quem conhece a verdade aqui? É consciente disso? Ele diz assim, já que vocês conhecem essa verdade, vocês serão... Vocês serão felizes se a praticarem. Onde é que a gente encontra uma igreja feliz? Gente feliz, realizada. Aquela igreja que a gente chega e diz que, rapaz, eu ando em muita igreja, irmão. Tem umas que a gente chega que parece que o povo está subindo pelas paredes. Rapaz, que gente alegre, feliz. Ontem eu levei minha menina para uma igrejinha que eu fui pregar num congresso de jovens lá, quase não cabia o carro. E eu estou arrastando ela para ir comigo agora. Os jovenzinhos, tudo domingo à tarde, aqueles conjuntos, sabe, que canta, que o menino parece que sem microfone é um grupo, rapaz, tudo de chinelo. Eu digo, olha aí, olha. Povinho feliz, aquelas comunidadezinhas, está entendendo? Por quê, irmão? Porque a felicidade está em praticar aquilo que Jesus mandou. Em outros está todo mundo ali, coral perfeito, cantando em 8 vozes, e todo mundo ali. Termina o culto, um monte de carro, tem um cara que para o trânsito para os carros saírem, tudo. Povo morgado, azedo. Porque não tem vinho, tem vinagre. O negócio azeda, porque não sai, fica guardado aquele troço ali um bocado de tempo, só com medo de perder, está entendendo? Com medo de perder o que ganhou. Aí aquela bênção, em vez de virar vinho e alegrar, não, vira vinagre, azeda tudo. Então ele diz assim, olha, já que vocês conhecem essa verdade, então agora vocês vão ser felizes se a praticarem. Essa é a nossa vida, irmão. Está aqui a receita para uma igreja feliz, alegre, contente, resolvida. Jesus disse que quem cresce nele faria obras, as obras que ele fez, e ainda faria obras maiores. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Você crê que realmente Jesus lavou um pezinho assim, ó, desse tamanho, e que de repente tem um pezão aí esperando por você, ó? Você crê que se Jesus lavou 12 pares de pés, quantos você pode lavar, irmão? Qual o tamanho dessa congregação aqui, irmão Paulo? Tem mais de 12? Sabe por que tem mais de 12? Porque é para se cumprir que você tem que fazer muito mais do que Jesus. Quando ele está falando disso, ele não está se referindo assim só à parte espetacular do ministério, não, depois eu vou curar, eu vou levantar defunto de 3 semanas, foi 3 dias, mas foi de 3 semanas. Não, irmão, vamos por baixo. Vamos começando devagarzinho. Quais são as obras maiores que Deus tem para essa igreja, irmão? São serviços maiores. É mais gente para alcançar. Jesus andou num círculo lá pequeno, a gente pode alcançar quantos? O grupinho de Jesus era pequeno, a gente pode lavar pé de quantos? A gente fala de lavar pé, a gente está falando de se sujeitar, de se humilhar para servir o outro. O que é que você está precisando? Como é que eu posso ajudar? Essa deve ser a nossa briga aqui, irmão.
Saber quem é que vai cuidar do outro, quem é que vai ajudar o outro, quem é que vai dar lugar para o outro. Não, o culto não, então dá o lugar. É esse que tem que fazer. Então, Jesus disse que, lá em João 14, ele disse, gente, você crê no que eu estou falando? Então você pode fazer o que eu faço. E o que foi que ele fez? Serviu. Ele não veio ser servido, ele veio somente servir. Então, se você crê no que Jesus falou, você tem que estar pronto para quê? Para servir, irmão. Esse é o trabalho da igreja, né? Então não é só a parte espetacular do ministério, não. É tudo que ele fez. Nós não podemos esperar que o mundo entenda a nossa forma espiritual de ser, de agir, de falar. Temos que nos revelar, ou melhor, revelar o Deus que está em nós, para que o mundo possa ver e aceitá-lo. Quando Jesus começou a fazer isso, irmão, por que ele começou com esse negócio de serviço? Por que ele não chegou dando uma aula? Por que ele não chegou se impondo? Porque ele veio para comunicar algo que o mundo não conhecia. E Jesus veio para a forma mais comum, a forma mais básica de comunicação, que você pode fazer em qualquer idioma. Ele veio estender a mão, ele veio dar água, ele veio servir, ele veio ajudar. Então, qual foi a forma que Jesus escolheu para se comunicar? O serviço. O serviço é o idioma de comunicação da igreja com o mundo. Está na hora, né? Tranquilo? Então a gente vai tomar um cafezinho ali e a gente volta já.